Quando a gente fala em abelha, qual que é a primeira palavra que vem na mente? Mel, né? Pois é, a maioria das pessoas também pensa assim. Abelha... Mel. Mel. Pois é, mas o resultado do trabalho das abelhas vai muito além da produção de mel. Existem cerca de 25 mil espécies e elas dão maior duro. Aqui no Brasil nós temos tanto abelhas solitárias quanto abelhas sociais e uma gradação de organização entre esses dois tipos. Mas todas elas são muito importantes porque elas fazem um serviço de polinização e ajudam na formação de frutos, tanto em plantas nativas quanto em plantas que fazem parte de cultivos. E elas atuam de forma diferente na natureza. Nas abelhas sociais, as que vivem em grupos, existem as abelhas campeiras, que são as que vão para o campo fazer a coleta, né, de alimento. Então elas visitam as flores à procura de néctar e à procura de pólen, né? Voltam para o campo com esses recursos e estocam dentro do ninho. Um detalhe é de que nem todas as abelhas produzem mel e nem todas também têm ferrão. Partindo do pressuposto da produção de mel, as abelhas solitárias elas não produzem mel, porque o ninho ele é elaborado exclusivamente pela fêmea com seus imaturos, então a fêmea é responsável pela alimentação desses imaturos e ela acaba não estocando alimento, que é o mel, que é estocado, por exemplo, por uma abelha social, como as abelhas sem ferrão, que elas têm uma colmeia, elas estocam alimentos. Então, há uma diferença nesse ponto, mas as abelhas solitárias elas acabam sendo tão importantes quanto as abelhas sociais, por exemplo, as abelhas sem ferrão, porque elas são muito importantes na agricultura. Na Universidade Federal de Uberlândia existe o Laboratório de Ecologia e Comportamento de Abelhas, o LECA. O local conta com uma coleção de aproximadamente 10 mil abelhas. Os insetos fazem parte de divulgações científicas e pesquisas. Nós trabalhamos com pesquisa básica, nós orientamos alunos de graduação e alunos de pós-graduação. E o grupo que eu tenho orientado tem trabalhado basicamente atualmente com questões ligadas à produção, né? Estamos trabalhando principalmente nos cultivos de tomate, estudando essa questão da importância das abelhas na produção. Alguns cultivos dependem exclusivamente de algumas abelhas solitárias para a produção, como é o caso do maracujá amarelo aqui na região do Triângulo Mineiro. A nossa região é uma grande produtora de maracujá amarelo no Brasil, ela se destaca por uma produção bastante importante e ela depende da presença dessa abelha solitária na área de cultivo para que a produção, então, alcance um patamar aceitável. Recentemente, um órgão nos Estados Unidos, equivalente ao IBAMA no Brasil, incluiu as abelhas em uma lista de espécies em extinção. Uma grande parte do reino animal depende das abelhas para espalhar o seu pólen. Sem o trabalho delas, nós teríamos um grande problema. Se tanto as plantas naturais quanto as cultivadas dependem das abelhas para a sua reprodução, se elas não existirem mais, a reprodução vai ficar prejudicada. E existem algumas espécies de plantas que o polinizador é essencial para que esse tipo de reprodução aconteça, né? Então as plantas vão deixar de se reproduzir, né? E aí há uma quebra em toda a cadeia, né? Sem plantas, sem alimento para os herbívoros, sem alimento, e aí todo o ciclo acaba sendo prejudicado.